Carolina, a gente vai falar sobre uma picape, uma Toyota Hilux preta, que foi usada na campanha do Arthur Lira e apareceu também nas investigações da Polícia Federal. Esse carro fazia um delivery de dinheiro vivo, é até um termo diferente, né, pra gente. E essa picape era de um policial que foi e foi no endereço ligado a esse policial que encontraram esses 4,4 milhões em dinheiro vivo na semana passada. A picape não era do Lira, mas foi usada durante a campanha dele em 2022. E na semana passada, quando descobriram as questões envolvendo os assessores dele, ele disse que cada um respondia pelo seu CPF. Mas na prestação de contas entregue por ele na Justiça Eleitoral no ano passado ainda, ele disse que o policial emprestou de graça essa mesma picape para ele. Esse empréstimo teria sido por 10 dias, em uma forma de doação, estimada em mais ou menos R$ 4.000 desse policial, para o Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara. Esse é um furo da Folha de São Paulo, que procurou o Lira, mas não teve resposta ainda. Ele não quis falar sobre o assunto e nem qual seria a ligação dele com esse policial, que se chama Mário Sérgio. Carol, queria entender como você avalia toda essa história sobre o Lira. A história da picape complica a situação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que estava num posicionamento bastante de enfrentamento ao governo federal, né? Estava numa queda de braço com o governo federal, com o executivo, demonstrando todo o poder que ele tem, de fato ele tem. E essa situação de ter encontrado a picape complica a situação do Lira, né? Quer dizer, é algo que pesa negativamente para ele, apesar de que ainda não há uma prova que possa dizer que o Lira tem algum tipo de participação nesse desvio de dinheiro. O que tem é que essa picape foi usada na campanha, né? E para fazer esse link existe uma evidência e agora com certeza haverá uma investigação mais aprofundada sobre isso. Então, nessa balança entre a disputa que o governo federal executivo tem feito, né, uma disputa de poder entre o governo executivo e a Câmara, o Legislativo, isso pesa contra Lira, né? Não quer dizer que o governo federal tenha incentivado essa operação da PF, ou tenha feito alguma ligação, ou que isso seja uma chantagem do governo federal, mas quer dizer que isso complica, sim, a imagem do Arthur Lira e que ele pode ser investigado e isso é problemático, né? Mas também o governo federal tem que ficar bastante pisando em ovos, né, por conta de todo esse poder que o presidente da Câmara tem e que ganhou mais poder ainda depois do governo Bolsonaro, com o orçamento secreto e como isso tudo foi despejado, né, nas cidades que interessavam os deputados de maneira pouco transparente, né, e até daria para dizer até para uma forma de troca, né, de votos. Então é complicado para o presidente da Câmara, Cat. De acordo com a Polícia Federal, o policial Murilo Sérgio, que foi quem emprestou a picape, recebeu 550 mil do Edmundo Catunda, que é o sócio da Megaleak, a empresa de robótica, né? E de um aliado do Lira também. Essa empresa venceu as licitações para a venda dos kits de robóticas e está no centro das investigações da Polícia Federal. A polícia monitorou e filmou um casal suspeito de ter sido responsável por operar esse esquema de lavagem de dinheiro ligado ao kit de robótica, e eles estavam com a mesma picape usada pelo Lira. Esse casal que usava a picape já foi preso, e agora a polícia também investiga que a tal picape teria sido usada pela esposa de um dos auxiliares mais próximos de Lira também, que é o Luciano Cavalcante, que estava na liderança do PP na Câmara e foi exonerado na segunda dessa semana. As empresas de fachada, superfaturamento de kits, movimentações bancárias intensas e dinheiro vivo e delivery, são muitas coisas, né, que envolvem o Arthur Lira já nessas suspeitas. Você acha que o cerco pode estar se fechando para ele? Eu acho que as investigações vão continuar, né? E que esse desgaste para ele não é bom. Por outro lado, ele continua mantendo um poder grande, né? Quer dizer, se houver um pedido de impeachment, é ele quem decide se vai ou não ter abertura, e o Congresso não é um Congresso favorável ao governo federal, inclusive é cada vez mais conservador esse Congresso. Então, assim, o governo é muito difícil governar num contexto desse, né, que você tem um Congresso contra, de oposição, maioria de oposição ao governo federal,
em que há um jogo de emendas de relator que foram usadas no passado, no governo passado, para conseguir votos, ou seja, essa troca que não é transparente, ou seja, que elegeu, né, pessoas ali que estão contra o governo federal, que era a oposição. Então, essa queda de braço, ela não é boa para o governo também. Eu acho que o governo Lula ele tem que andar muito na linha por conta disso, pisando em ovos mesmo, porque pode haver um outro tipo de chantagem, né, uma outra trucada da Câmara ou do próprio Lira, né, contra o governo Lula, que pode ser complicado. Se a gente lembrar do Eduardo Cunha, como é que foi com a Dilma, ela tinha feito um acordo de conseguir votos para o que o Eduardo Cunha queria, não deu para cumprir esse acordo, ele foi lá e abriu o processo de impeachment, né? Então é complicada a situação do país. Assim, isso não favorece o Brasil, né? Esse é o problema de tudo isso, Cat. Então a gente não consegue avançar. Isso é ruim para o país, politicamente, economicamente, é um desgaste geral que a gente está vivendo.